Bom, eu queria começar dizendo que eu tenho a convicção de que nós vivemos um período de transição da máxima importância, né? Um período em que uma revolução silenciosa tem sido gestada. Talvez as nossas crenças e valores, né, como civilização ocidental, nos inspirando a construir um jeito de ser, um jeito de conviver, né? Um jeito de produzir. Enfim, essas crenças e esse estilo nos levaram agora a uma encruzilhada. Apesar de que há um forte discurso científico e um forte discurso militante no sentido da necessidade de repensar modelos, né, especialmente modelos econômicos, nós, como civilização, continuamos indo na mesma direção que nos levou para a crise, mas já com evidentes sinais de que uma mudança realmente está sendo gerada. Desde alguns meses, ou já um ano, ou mais, eu tenho compartilhado com os colegas aqui alguns conceitos que eu considerei bem importantes para a gente fazer uma análise da natureza da crise que nós estamos vivendo, da natureza dessa transição e dessa revolução. Essa leitura é a leitura oferecida pela ecopsicologia, que tenta trazer para o questionamento sobre as origens dessa crise a dimensão psicológica. Ou seja, não dá para ver a nossa crise apenas do ponto de vista econômico, político. Ela é essencialmente uma crise de crenças, de valores e talvez de autopercepção, de percepção da realidade. Esse discurso aponta para o fato de que, apesar de que nossa sociedade se considerar a sociedade da razão, assentada na razão, essa crise é uma crise justamente de razão, onde fica evidente uma irracionalidade embutida nela. E a proposição da ecopsicologia é que essa irracionalidade, que vem junto de uma sociedade da razão, ela está assentada em crenças profundas que nós trazemos, né? Crenças que inclusive têm origem religiosa. Por exemplo, o principal ponto de crítica do pensamento ecopsicológico é que essa sociedade hoje em crise, ela funciona psicologicamente capenga. Uma dimensão importante dela foi reprimida, e essa dimensão é chamada de inconsciente ecológico. Então, essa proposição mostra que toda a nossa cultura ocidental se tornou demasiadamente androcentrada, centrada no masculino, centrada no funcionamento objetivista, um olhar claramente masculino para a realidade, um olhar interventor. E que esse excesso do masculino hoje é um aspecto importante da crise. Falta o feminino, que é a intuição e o sensível. E no que diz respeito à questão ambiental dessa crise, né, que é um dos mais importantes hoje, essa supressão do feminino pode ser vista como a explicação do que a gente chama de repressão do inconsciente ecológico. Ou seja, no inconsciente ecológico existe um jeito de funcionar essencialmente feminino, que traz uma sabedoria intuitiva, uma sensibilidade para os ciclos e para os fluxos, para a interdependência, que a razão objetivista, fria, né, ela pode deixar escapar. Então, essa leitura da crise, que traz para a dimensão psicológica, basicamente focaliza que toda a nossa cultura vive uma ruptura psíquica.
uma alienação da nossa maneira de funcionar, de toda uma dimensão possível do funcionamento humano, que se encontra ainda vivenciada nas culturas, vamos dizer assim, ecocentradas, ecologicamente centradas. Nesse aspecto, a gente poderia fazer um contraponto, refletindo que a nossa cultura talvez pudesse ser definida como uma cultura egocentrada, né? O ser humano como centro do universo, né? O primeiro foi o planeta Terra, depois foi o Sol, mas no fundo, a crença é que o ego é que é o centro do universo, né? E essas culturas são culturas em que o ego faz parte de uma teia de reciprocidades, né? O ser humano se vê como totalmente dependente de outros seres e do meio. Na nossa cultura, eu ousaria dizer que nós perdemos essa noção e chegamos, de certa forma, a nutrir a crença de que nós poderíamos viver a despeito da natureza, de maneira que ela virou vamos dizer assim, o grande galpão de suprimentos e também lata de lixo, né? Como diz um importante pensador, né? Lester Brown, e perdemos o senso de que nós necessitamos de um meio equilibrado para viver, porque não somos diferentes do meio. A nossa maneira popular de nos referirmos à nossa relação com o meio talvez possa ser definida como uma que é encontrada em livros que diz: o homem e o meio que o circunda, o mundo que está a seu redor. Isso esconde um pouco isso que eu falo do antropocentrismo, especialmente do androcentrismo, mas basicamente nessas formulações, até na nossa maneira de falar, até na nossa linguagem, o que é essencial, que é a interdependência, não fica honrado, vamos dizer assim, né? E aí então, isso como introdução, né, nós chegamos ao tema de hoje, porque se isso é verdade, e nós realmente sofremos de uma repressão, de uma dimensão importante da psique, e eu só queria, antes de interromper essa introdução, acrescentar uma ideia importante, que é a que toda a dimensão reprimida do inconsciente, ela tende a se tornar um sintoma, né? Se uma área do nosso funcionamento psíquico é alienada, se não há mais acesso dela à consciência, algum tipo de distorção e disfunção vai surgir. Daí a ecopsicologia questionar a saúde, a real saúde mental, a saúde psicológica da nossa cultura. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes a pessoa que sofre de vamos dizer assim, de algum tipo de sofrimento, ela pode não se dar conta, né, de que há uma disfunção no seu funcionamento dependendo do meio em que ela está. Se no meio está todo mundo disfuncional, a disfunção é regra, a disfunção é o conceito de saúde. E no nosso meio, no nosso tempo, a alienação absoluta do tipo mais sensível e intuitivo, ecológico de perceber, é regra. Então, não seria exagero dizer que nós vivemos um sintoma coletivo, nós, sociedade euro-americana, branca, da transição do século XX para o século XXI, vivemos uma disfunção da qual nós talvez não estejamos ainda conscientes. Agora, para minorar para aliviar qualquer angústia que venha disso, eu cito o Theodor Rosak, proponente da ecopsicologia, que diz que não há cultura que não tenha a sua própria loucura, né? Não há cultura que não viva a sua própria neurose, a sua própria disfunção, né? E às vezes só vai descobrir que tem
quando entra na ruptura, né? Isso tende a acontecer em algum momento da história. A sua crise é provocada por aquilo que ela não se dava conta. E hoje nós vivemos uma crise provocada pelo que nós não nos damos conta. E o que nós não nos damos conta é que nós estamos funcionando de uma forma desequilibrada, pela falta da outra perna, vamos dizer assim, o lado direito do cérebro, a hipertrofia do esquerdo e a falta do direito, ou a noção muito clara de ego e da ação do eu no mundo, mas muito pouca noção da absoluta interdependência desse eu em relação a todos os outros elementos do sistema. Então, essa é uma leitura que eu valorizo muito da nossa crise, e a solução dessa disfunção passa de profundas revisões de crenças e uma profunda revisão de percepção, né? Então, isso a título de introdução para falar do assunto de hoje. E eu achei próprio trazer essa reflexão que diz respeito a exatamente o tema do qual eu acabei de falar, o inconsciente ecológico, mas como ele se expressa em nós, brasileiros, e qual a nossa história em relação a ele. E o que me inspirou a trazer essa reflexão aqui para vocês é uma obra das mais preciosas que eu adorei ler, de um analista junguiano, cujo doutorado foi justamente sobre o que ele chama de alma ancestral do Brasil. Aquele jeito de funcionar, aquele jeito de ser que era a essência dos primeiros habitantes do Brasil e que era o que havia quando os colonizadores aqui chegaram. Então, esse trabalho de hoje talvez tenha desdobramentos, porque eu tenho encontrado riquezas que merecem reflexão, né? Na área da espiritualidade indígena, a questão dos ritos e das crenças, mas talvez, por eu achar muito importante compartilhar e divulgar os pontos de vista do Gambini, do Roberto Gambini, que é o nome desse analista indiano, nós talvez fiquemos um pouco mais de tempo na história do encontro entre duas mentalidades. A mentalidade europeia, especialmente a religiosidade europeia, especialmente, mais ainda, o jeito europeu daquele tempo de viver a religiosidade, e a mentalidade dos habitantes primeiros, que viviam numa sociedade absolutamente ecocentrada, e cujo desfecho, quer dizer, ainda em processo, mas com vários capítulos já decorridos, nós bem podemos conhecer, né? Hoje existem mais ou menos 1 milhão de índios no Brasil. Há poucas décadas eram apenas 250 mil, sendo que apenas na costa brasileira eram mais de 2 milhões quando da chegada dos portugueses. Relatos de pesquisadores mostram que o rio Amazonas era pontilhado nas suas margens por comunidades das mais diversas, algumas com grande extensão, né? E uma enorme e rica variedade cultural que havia aqui, né? Mas que basicamente eram culturas que tinham desenvolvido uma certa sabedoria de como lidar com o ambiente em que viviam, né? Eles sabiam do que precisavam e tinham a leitura da natureza suficiente para receber da natureza o que era necessário nos tempos certos e, respeitando esses tempos certos, conseguir uma convivência milenar como a que ocorreu. No entanto, essas culturas não se mostraram preparadas para conviver com uma mentalidade absolutamente diferente, que era do europeu, né? E a história
que ocorreu, né, a nossa história como povo, ela tem capítulos muito feios, e de grande crueldade, vamos dizer assim, né? Porém, essa história ela é contada para a gente de uma maneira um tanto mitificada, né? Por exemplo, o Gambini abre o livro falando, esse é o livro, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês, Espelho Índio, a formação da alma brasileira. Ele abre o livro meio que ironizando um conceito dos mais populares que todos nós encontramos na escola, que é o do descobrimento do Brasil. Questionando o que está por trás do uso desse termo, descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto? Assim, ninguém havia descoberto o Brasil antes? Não havia ninguém aqui? Foi algo que veio do nada, que você chegou e de repente aqui descobriu? E ele diz que talvez o termo mais correto, se nós fôssemos ser justos, seria o termo a invasão do Brasil. O Brasil nasce de uma invasão, né? E uma invasão que tem o seu caráter, assim, político, né? Militar também, mas não só isso. Tem uma dimensão subjetiva que talvez seja tão cruel quanto. Minha filha mesmo agora está estudando as bandeiras, os bandeirantes, né? E os bandeirantes são honrados, né, na nossa história como brasileiros. Mas se a gente lê as descrições do que foram as bandeiras em relação aos índios, o conceito seria bem outro, né? Porque elas tinham a declarada intenção de escravizar os índios, né, quando não matá-los, né?